Olá, eu sou a Ana e esta é a segunda parte do meu vídeo sobre o cruzamento entre os DVDs e os livros que eu tenho em casa que foram adaptados e que eu já li e já vi. Esta parte vai ser toda com livros que eu já li e que vi a adaptação e a respectiva adaptação que eu tenho em DVD em casa. E portanto, se não viram a primeira parte, sigam o linkzinho no card que eu vou deixar aqui. Eu dividi este vídeo em duas partes. No primeiro vídeo eu falei sobre os DVDs ou livros que eu ainda não tinha lido mas já tinha em casa, e falei também sobre graphic novels policiais e os clássicos que eu tenho em livro e em DVD. E nesta parte eu vou-vos mostrar tudo o que é romances, fantasia e juvenil e young adult. Portanto, tinha mesmo de ser dividido em duas partes porque isto ia ficar gigantesco. E eu vou passar agora então a mostrar-vos os livros de romance. E vocês vão perceber que romance neste poderá não ser sempre romântico, mas é no sentido romance livro, romance. E portanto eu vou passar a mostrar-vos estes. O primeiro que eu tenho aqui é O Diário da Nossa Paixão, de Nicholas Sparks. Este é o único livro de Nicholas Sparks que eu tenho em casa e eu acho que era porque eu queria perceber qual era a diferença entre o livro e o filme. E efetivamente o livro é bastante diferente do filme e eu gosto muito mais do filme do que do livro, apesar de, obviamente, o livro ser mais realista, até porque foi baseado na história dos avós da esposa do Nicholas Sparks, se não estou enganada. Portanto, vale a pena para conhecer as diferenças, mas se vocês ainda não conhecem Nicholas Sparks, é lamechas até dizer chega, dói os dentes de tanto açúcar. E drama. Muito drama. Depois tenho aqui o P.S. I Love You, da Cecilia Ahern. Eu gosto muito mais do livro do que do filme. O filme leva um bocadinho mais para a comédia. O livro faz aqui uma análise um bocadinho melhor do luto, do que é superarmos e avançarmos, e são duas coisas que valem muito a pena. O livro é engraçado, o filme é muito engraçado, vale a pena ver, mas aconselho principalmente a lerem o livro. Depois tenho aqui A Mulher do Viajante no Tempo, da Audrey Niffenegger. Este livro eu adoro, porque ele anda para trás e para a frente a nível temporal e está muito bem criado, não há falhas no livro, pelo menos não que eu me tenha apercebido. E portanto vale muito a pena, tanto o livro como o filme. O filme em 5 minutos eu já estava a chorar no início do filme e o filme está efetivamente muito bom, está uma boa adaptação, aconselho os dois. E agora, um livro e um filme que eu praticamente não me lembro de absolutamente nada, e é o Enquanto Estiveres Aí, do Marc Levy. Do Marc Levy, aliás. Eu sei que a rapariga está em coma e acaba aí o que eu me lembro desta história. Portanto, sim. Ora bem, para continuar tenho aqui O Chocolate. E O Chocolate de Joanne Harris. Eu não sou particularmente fã da escrita da Joanne Harris, adoro as histórias, mas neste caso o filme para mim fica a ganhar, não só porque tem aquelas imagens fantásticas de chocolate, como tem o Johnny Depp, papel meio cigano, não, a ideia é ser mesmo cigano, mas aquele chocolate todo a correr, aquelas imagens, oh meu Deus, este filme dá-me fome, mais fome ainda do que os livros, mas esta história é mais crua e portanto se vocês não conhecem, aconselho também para fazerem a comparação com o filme. Depois tem aqui O Leitor, do Bernard Schlink, e O Leitor com a Kate Winslet. Tanto um como o outro são fantásticos, aconselho. O livrinho é pequenino, portanto dá para ler num instante, até dá provavelmente para 24 horas um livro que a Silvéria está a fazer durante o mês de fevereiro. São ambos muito bons, portanto aconselho. É uma coisa, a história faz-nos pensar numa perspectiva que não é muito habitual e deixa-nos mesmo aqui a pensar, e a pensar, portanto aconselho. E depois na mesma época tem A Rapariga que Roubava Livros, do Marcos Zusak, e a adaptação. A adaptação está ligeiramente diferente em relação ao livro. Eu chorei em partes diferentes no filme e no livro. O livro para mim tem aqui uma parte em que tem umas ilustrações. Pronto, esta parte aqui para mim foi das mais emocionais no livro. E o filme fez-me chorar em partes diferentes. Tanto um como o outro muito bons, aconselho, é muito giro, tem aqui uma pequena parte de fantasia que é o facto de ser a morte a narrar a história, mas de resto é só giro, a história é muito gira. Ora, e vamos continuar com coisas épicas. Tenho aqui As Memórias de uma Geisha,
O livro é diferente do filme, pequenas coisas, a maior parte está lá. O livro, no entanto, deixou-me aqui com outra perspectiva, que é, isto são segredos, são coisas que nós não devíamos saber, que era fechado, porque o mundo das geishas era uma coisa muito fechada, não era suposto esta pessoa ter falado sobre o que é uma geisha, como é que uma geisha chega àquela profissão, tudo o que ela passa, e, portanto, há aqui muitas coisas que supostamente deviam ter sido confidenciais e que o autor usou, e portanto o livro deixou-me um bocadinho chateada por ela, porque quando alguém diz que tem um voto de confidencialidade e depois não o mantém, é só estúpido. Mas pronto, é extremamente interessante para nós ver e ler sobre este mundo que é tão diferente do nosso e que é simplesmente fascinante. Ora, depois tenho aqui o Magia e Sedução, da Alice Hoffman. É um daqueles casos em que eu prefiro o filme, não sei se é porque o filme eu já o conhecia desde 98 ou 99 e o livro eu só o li o ano passado. A verdade é que o livro não é tão mágico como aqui, é uma magia mais normal, uma magia que nós conseguimos pensar no nosso dia-a-dia, é mais pequenas coisas, enquanto aqui é uma magia mesmo mágica, daquelas em que varinhas e abanar de dedo e por aí fora, que enquanto no livro não é assim, mas se não conhecem o filme, aconselho, a história é muito gira. E para terminar aqui a parte dos romances, eu se calhar devia ter posto isto ao pé dos thrillers, policiais por aí fora, porque eu tenho aqui o Shining do Stephen King, ou A Luz, e é daqueles casos em que eu digo que o filme é um thriller, é suspense, maioritariamente suspense. O livro para mim é terror. O livro, quando eu li, eu tinha de ler ou durante o dia ou à noite, ficava assim um bocado a matutar nas coisas. Eu detesto tudo que envolva espíritos e portanto detesto porque não me deixa dormir. E portanto eu gostei muito do livro, o filme é fantástico, mas são dois patamares completamente diferentes e nem sequer dá para comparar e ao mesmo tempo não dá para comparar, não consigo explicar. Ora, agora eu vou passar a mostrar-vos os livros que tenho de fantasia que foram adaptados ao cinema, que eu tenho de DVDs cá em casa. E portanto vou começar logo bem, tenho aqui a trilogia do Senhor dos Anéis, com a Irmandade do Anel, as Duas Torres e o Regresso do Rei. E tenho aqui então os DVDs. Neste caso eu aconselho a quem gosta de fantasia a ler os livros. Os livros são muito bons e têm algumas personagens que depois não aparecem nos filmes, como é o caso do Tom Bombadil, que eu adorei a personagem, mas que depois não aparece nos filmes e isso tem a ver com direitos e por aí fora. Portanto, aconselho muito, quem não viu os filmes, por favor vejam, mas aconselho muito a lerem os livros. E depois temos aqui um caso estranho, vamos continuar com Tolkien, que é O Hobbit. Como é que este livrinho pequenino deu 3 filmes? Não sei, eu só tenho 2, o outro está na sala, não trouxe, só trouxe o primeiro. Mas a questão é que J.J. Abrams acabou por conseguir pegar em tudo o que havia no universo Tolkien, que ele conseguia enfiar aqui, porque como eles não têm direitos para adaptar mais coisas, ele tentou pegar em tudo o que podia. E portanto este filme acaba por ter muitas coisas que não fazem essencialmente parte da história, mas fazendo parte da história da Terra-média, e eles ainda têm direito a usar essas coisas, acabaram por usar. Mas é um livro que eu aconselho. Os filmes são giros, mas são muito grandes para uma coisa tão pequenina. Ora bem, depois tenho aqui um filme do Estúdio Ghibli, O Castelo Andante, que é do Hayao Miyazaki, e tenho aqui o Howl's Moving Castle, da Diana Wynne Jones. E aqui é uma parte em que vê-se muitas influências, muita coisa aqui no Hayao Miyazaki. O filme é um dos meus filmes preferidos, provavelmente o meu filme preferido do Miyazaki. O livro, apesar de ser muito bom e interessante, não chega aos calcanhares do filme em muitas coisas. E isso explica-se pelo facto de ele ter vindo buscar influências aqui, mas depois houve muitas coisas que ele esteve a ir buscar influências a outras coisas. Tanto que eu já me apercebi agora a ler Terra-Mar que algumas coisas são influência de Terra-Mar, talvez Diana também tenha ido buscar influências à Ursula Le Guin, mas é um filme que eu aconselho mesmo a ver. Se não conhecem Miyazaki, bom filme para começar, se bem que A Viagem de Chihiro também é um bom filme para começar. Este aqui faz parte de uma trilogia e eu ainda não tenho os outros 2 livros. De qualquer forma, tanto quanto sei, não influenciou em nada aqui na história do DVD. E portanto,
Depois disso tenho aqui os filmes de Hunger Games e os livros de Hunger Games. Tenho-vos a dizer que a nível das últimas adaptações cinematográficas de filmes de de livros de fantasia, e pensando no Divergente, Maze Runner, por aí fora, Hunger Games é das melhores adaptações de longe, tanto que eu dei-me ao trabalho de comprar os DVDs e dos outros eu não tenho porque simplesmente não gostei das adaptações a cinema, estão mesmo demasiado livres. Estes aqui valem muito a pena, apesar de haver algumas coisas ligeiramente diferentes, não são coisas que vão influenciar ou afetar a história e, portanto, os livros são muito bons, os filmes são muito bons. Vejam, leiam o que quiserem, mas experimentem. Depois tenho aqui a Miss Peregrine, a Casa da Miss Peregrine para Crianças Peculiares. Tenho a dizer que eu tenho aqui alguns problemas. O filme, tenho problemas com ele a nível de física, não vamos ter esta conversa aqui porque senão eu vou ocupar o resto do vídeo, mas o meu problema tem a ver com algumas das peculiaridades e convenhamos que não são as peculiaridades em si, é o facto de eles terem alterado algumas coisas do livro e isso ter afetado bastante a forma como as coisas se desenrolam no filme e depois leva a algumas questões de física que não batem certo e... Enfim, é só estúpido para quem estiver a ouvir isto, vai achar que é estúpido porque estamos a falar de um filme de fantasia, mas eu tenho a minha lógica. Eu acredito que tem lógica. Aqui, A Casa da Miss Peregrine, O Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. É um livro que eu gostei, não mexo as medidas todas, acho que às vezes é um bocadinho forçado à volta das fotografias, no entanto é um livro que vale a pena conhecer para verem se é uma coisa que vos agrada ou não e o filme efetivamente é uma fotografia espetacular e vale a pena por isso. Mudaram muita coisa em relação aos livros, no entanto vale a pena nem que seja só buscar um bocadinho e ver como é que é, se gostam ou não. O próximo livro é um livro que eu ainda só vi a Carla Gomes a falar sobre ele, o que é muito curioso porque é um dos meus filmes preferidos e eu li o livro e a verdade é que realmente não há muita gente a falar desse livro e o livro é O Prestígio, do Christopher Priest, que tem o filme então Terceiro Passo, do Christopher Nolan. E portanto o filme é muito bom, o livro é mais cru, no entanto a história está lá, a história é muito semelhante, apesar de haver algumas diferenças, principalmente no fim. Mas vale muito a pena, é muito interessante e se não conhecem o filme ou o livro, acho que deviam. Se não me engano, a Saída de Emergência tem uma reedição deste livro com uma capa ligeiramente diferente, mas vale muito a pena. Tenho aqui também A Boleia pela Galáxia, Checkers Guide to the Galaxy, do Douglas Adams. Este filme, apesar de estar adaptado um bocadinho com mais humor e um bocadinho menos a pensar nas questões mais humanísticas da coisa, o filme está uma boa adaptação. Tem alguns pormenores que obviamente são diferentes, mas é uma boa adaptação. No entanto, surpreendeu-me imenso quando li o livro e percebi que tinha aqui questões, levantava aqui questões sobre a humanidade, sobre o que é ser humano, que o filme não aborda. E nesse caso, os livros saem muito a ganhar em relação ao filme. Acho que devem ver, mas também aconselho a ler se gostam de coisas com algum humor. No entanto, é humor britânico, portanto não vai agradar a toda a gente, mas é muito interessante. Tenho aqui também o Sou o número 4, I Am Number 4. Convenhamos aqui, os livros saem a ganhar, no entanto, os livros não foram terminados de publicar, só há 3 publicados em Portugal e os livros são 9, se não me engano, o que é uma pena. A Editorial Presença podia continuar a editar os livros. O filme está engraçado, mas há muitas coisas que falha, muitos pormenores, no entanto é uma boa adaptação, está relativamente, está apresentável, mas os livros são muito giros, vale a pena. Depois tenho aqui o Inkheart, da Cornelia Funk. Eu gostei muito deste livro, tanto o Inkheart como o Ink Spell, que é o segundo. Nunca saiu a tradução do Ink Death, que eu comprei em inglês e ainda não li, é um dos livros que tenho por ler. No entanto, é uma história que eu quero muito voltar, porque a história é muito gira e neste caso, apesar de eu gostar do filme, o filme está engraçado, os livros saem extremamente mas muito acima do filme. Portanto, neste caso, se não vos apetecer, se vocês quiserem conhecer a história, mas não vos apetecer ver, leiam. No entanto, iam perder a melhor personagem, o Dustfinger neste filme. É só fantástico. Apesar de eu gostar muito dele no livro, eles escolheram um autor tão bem. Eu ainda ando a sonhar com ele. E depois, para terminar aqui os livros de fantasia, vou-vos mostrar livros e filmes que eu
nunca vi ninguém a falar sobre eles, nem sobre os filmes, nem sobre os livros, o que é muito curioso porque os livros são diferentes e são giros, são mesmo muito bons e portanto esses livros e filmes são Os Guardiões da Noite e Os Guardiões do Dia. Estes livros e os filmes são russos, o que lá está, não admira que as pessoas não falem sobre os filmes, porque os filmes são efetivamente russos, mas os livros são da Editorial Presença, fazem parte da Via Láctea e é extremamente curioso que eu nunca tenha ouvido alguém a falar sobre estes livros, porque eles são mesmo muito bons. No entanto, mais uma vez, é uma coleção que a Editorial Presença não publicou até ao fim, publicou Os Guardiões da Noite, Os Guardiões do Dia e Os Guardiões do Crepúsculo e se não me engano faltam 2 livros que não chegaram a ser traduzidos. No entanto, a história é muito interessante, tem aqui umas questões, não são muitos paralelos, mas é como se o mundo tivesse véus e há pessoas que conseguem passar por outros véus. Quanto mais véus passam, diferentes percepções têm do mundo, por aí fora, e é uma luta do bem contra o mal. E os Guardiões da Noite são os bons, os Guardiões do Dia são os maus, e é uma questão de manter um equilíbrio no mundo e é muito interessante. Vou passar então aos juvenis e young adult e portanto vou começar aqui obviamente com Harry Potter. Eu só tenho aqui o primeiro, no entanto eu tenho todos os filmes, tenho todos os livros. Não sou grande fã das primeiras adaptações cinematográficas e eu vou ser sempre aquela pessoa que vos vai dizer epá, não vejam os filmes, leiam os livros, porque os livros são muito mais ricos, as ligações entre os personagens, as relações são muito mais exploradas nos livros e vale muito a pena ler Harry Potter. Se quiserem saltar para os filmes, força, mas pelo menos conheçam a história, porque é tão bom. Tão bom. E uma vez que já estávamos com a J.K. Rowling, tenho aqui o Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los e tenho aqui a minha edição já de, sei lá, 2001, 2000 e sei lá quando, 2001 exatamente, e tenho aqui então a adaptação nada, o guião do filme, e portanto, vale tanta pena! Depois disso tenho aqui a Mary Poppins e este é um daqueles que vocês, quem segue o canal já há algum tempo, apanham-me aqui a falar sobre o livro da P.L. Travers. Eu não sou fã do livro. A Mary Poppins é muito mais egocêntrica no livro do que no filme. O filme é muito giro, eu adoro, é um dos meus filmes preferidos da infância, a par com o Feiticeiro de Oz e portanto Mary Poppins para mim aqui neste caso ganha o filme, mas de longe. No entanto, eu gostava de ler o segundo livro da Mary Poppins, o Regresso da Mary Poppins, para ver mais ou menos como é que está mesmo em relação à adaptação mais recente da Disney, se vai beber influência do livro ou se simplesmente pegaram na personagem e fizeram um segundo filme. Tenho aqui também Charlie e a Fábrica de Chocolate. Esta é a última adaptação, o que é um bocado parvo agora que estou a pensar nisso, porque eu tenho a primeira dos anos 70 com o Gene Wilder e portanto esta é a adaptação mais recente com o Johnny Depp, eu tenho a outra dos anos 70, mas no entanto esta aqui é a que tem no fundo os 2 livros dentro do filme, porque começa com o Charlie e a Fábrica de Chocolate e depois tem o Charlie e o Grande Elevador de Vidro, que é a parte final do filme e portanto eu achei que era giro trazer aqui os 2, uma vez que esta história faz referência também ao Grande Elevador de Vidro, que é pouco explorado no primeiro filme. Depois tem aqui o que muita gente poderá apontar como a pior adaptação cinematográfica de todos os tempos, e é o Eragon. Eragon é uma história bastante juvenil, até porque o autor tinha 15 anos quando começou a escrever, no entanto o livro é muito melhor do que o filme, é verdade, no entanto eu não me lembro disto ser assim tão mau, porque para mim a pior adaptação de todo o sempre, de longe, é Os Reinos do Norte, de Philip Pullman, ou A Bússola Dourada, e portanto este aqui é tolerável. Não é tão bom, nem de perto nem de longe como os livros, vale muito a pena ler os livros, mas é tolerável. E agora tenho aqui 2 livrinhos e 2 filmes do Neil Gaiman e vamos começar aqui pelo Stardust. É um livro do qual eu não me lembro, lembro-me muito bem do filme, o que é curioso, mas eu estou a perceber-me que há muitos livros que eu já li há muitos anos e que eu já não me lembro. No entanto, vale a pena, as histórias são muito giras, é sobre uma estrela cadente e sobre irmãos a matarem-se uns aos outros para conseguirem...
Tem de ler, honestamente. É um dos livros mais fantásticos do Neil Gaiman, no sentido de ir mais para uma fantasia um bocadinho mais tradicional. E depois tenho o Coraline. O Coraline e a Porta Secreta é ligeiramente diferente entre o livro e o filme. Tem algumas personagens que aparecem no filme e que não aparecem no livro, no entanto a essência da história está lá e é ligeiramente um bocadinho grande, macabra. Esta história, apesar de ser uma história juvenil, não é para crianças que não consigam dormir à noite, porque há efetivamente aqui algumas coisas um bocadinho assustadoras no livro. E no filme também, porque a família do outro lado complicadito. E para terminar tenho aqui o 7 minutos depois da meia-noite, ou A Monster Calls, do Patrick Ness. Vale imenso a pena. No entanto, leiam. Eu gostei muito do filme, acho que é uma boa adaptação, no entanto, o filme não me tocou nem de perto nem de longe, tanto como o livro. O livro é simplesmente uma pedrada no charco, um murro no estômago, tudo aquilo que vos vai fazer sentir extremamente desconfortáveis. Porquê? Porque a verdade dói, a verdade é extremamente desconfortável de admitir e, portanto, leiam este livro. Se ainda não leram este livro, leiam. Não interessa se é juvenil, não interessa se tem alguns lives de fantasia e vocês não gostam, leiam. A temática é muito, muito boa, extremamente pertinente na nossa sociedade. E pronto, estes são então os DVDs que cruzam com os meus livros. São todos os que eu tenho cá em casa, no entanto eu tenho alguns DVDs que não tenho livro, ou então tenho alguns livros que já foram adaptados e que eu não tenho DVD. Se vocês quiserem que eu fale um bocadinho sobre isso, deixem nos comentários que eu eventualmente poderei fazer um vídeo sobre isso, até porque lá está, nós temos em fevereiro, no mês dos filmes, e portanto é uma coisa que eu gostava de falar um bocadinho mais aqui. Portanto, deixem nos comentários se há algum livro ou algum filme ou alguma adaptação que vocês não concordem com aquilo que eu disse sobre ela. Deixem nos comentários, reclamem comigo. Eu adoro quando reclamam comigo, mais ou menos. Portanto, por hoje é tudo, que estes dois vídeos juntos já são uma coisa muito longa. Espero que tenham gostado e espero que tenham ficado com algumas ideias, tanto de livros como de filmes para ver. Já sabem, sessões da meia-noite são sempre boas, ou sessões quando quiserem. Por hoje é tudo, vou ficar por aqui, adeus e até a próxima. Tchau!